Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Todo mundo me escutando? Esperando a André entrar. Vamos lá. Então tá bom. Obrigada, gente. Não sabia se vocês estavam me escutando ou não. A Andréia já entra. A gente espera que todos bem. Vamos lá. Andréia, por onde anda? Ok. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos lá. Aí. Hoje a gente vai na nossa live com a Belinkers. A gente vai falar bastante da importância da política de viagens. Vai falar no final sobre duty of care, que a gente sabe que é um tema que algumas empresas estão olhando com bastante atenção nessa fase da pandemia. E a gente também vai abordar que duty of care não é só a localização do viajante, né? É mais uma cultura de cuidado que a empresa tem que ter em relação ao seu viajante. Vou esperar mais uns minutinhos. Oiê, oi Fabi. Esperando a André entrar. Vamos lá. Se vocês tiverem qualquer questionamento sobre o tema de hoje, a Déia entrou. Vamos lá. A Andréia está entrando. Oi, Oi, Gi. Déia, tudo bem? Oi, pessoal. Cheguei. Então tá bom, estamos aqui. O pessoal tá entrando. Boa tarde, Déia. Tô percebendo que você tá bem encapuzada, né? Isso, você tá toda quentinha. Eu tô, porque aqui faz frio demais. Aqui em São Paulo também tá frio e eu moro no 18º andar. E é um vento que eu não posso abrir uma janela, mas é um barulho lá fora que eu quase tive que me isolar aqui dentro para nem vocês escutarem a ventania que tá. Mas eu acho que não tá frio que nem aí. Aqui a gente amanheceu com 8 graus e 7h30 da manhã tava 8 graus, tava bem frio. Agora deve estar mais ou menos uns 14, assim. Mas tá bem geladinho. É bom. Bom, olha, são 5:01. Vamos começar então, Déia. Eu vou me apresentar e você se apresenta também. Bom, gente, boa tarde. O meu nome é Giovana. Eu sou gerente executiva da Lageve. A Lageve é uma associação de viagens e eventos corporativos, de gestão de viagens e eventos corporativos. Nós somos uma associação multissetorial e hoje a gente continua o nosso papo com a Belinkers. A Belinkers é a nossa parceira para conteúdo educacional para viagens corporativas. Então a gente tem aqui hoje a Déia. Déia, bem-vinda. Conta aí sobre você, Obrigada. sobre a Belinkers para o pessoal. Oi, Gi. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu vi várias pessoas conhecidas já entrando aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andrea. Eu sou fundadora da Belinkers.
que é uma empresa que tem como objetivo desenvolver a indústria de viagens corporativas. E o nosso foco principal é trazer um novo olhar, trazer um olhar transformador mesmo para a gestão de viagens corporativas no cenário atual. Então, a gente trabalha tanto com cursos com foco no gestor de viagens, né, no desenvolvimento do programa, mas a gente também tem uma preocupação de desenvolver toda a cadeia, de desenvolver toda a indústria. Então, a gente trabalha muito disseminando conhecimento e desenvolvendo os players também, para que a gente tenha realmente aí viagens corporativas bem equilibradas na sua gestão, né, Gi? Isso aí, ideia. E aqui a gente tem no nosso backstage ajudando a gente com todos os comentários, falando com a gente no WhatsApp. Então, às vezes a gente dá uma olhadinha para baixo, eu dou uma olhadinha, a Deia não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem o Eduardo Murad, que é o diretor executivo da Lagev, e a Vanessa, que também é da Belinkers, né, Deia? Então, eles estão ajudando a gente aqui no backstage. Nossa. Vamos lá, então? Ai, vamos, eu já tô com saudade, Gi. Então, você sabe que eu estava olhando, mas a gente ainda tem mais uma semana que vem, né? A gente vai ter. A semana que vem não é a última semana, ou a gente ainda não tem nada desenhado para o última. Ah, semana que vem já é junho! Já é junho, já é o nosso último. Por isso que eu já tô com saudade. Então a gente pode depois pensar em alguma coisa para a gente continuar esses bate-papos de segunda-feira. Bom, vamos lá, Deia. Vamos. Hoje a gente vai falar sobre política de viagens e tudo que envolve política de viagens e duty of care no finalzinho. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Deia, o que é política de viagens para você? O que significa uma política de viagens, ter uma política de viagens na empresa? A gente pode dizer assim que, por definição, uma política de viagens ela é um conjunto de normas que estabelece parâmetros para os deslocamentos dos viajantes, né, dos funcionários quando em viagens corporativas. Eu sempre gosto de começar esse tópico falando de política de viagens, falando muito que a política ela estabelece as diretrizes, estabelece os parâmetros. Uma política não é um manual de procedimentos, tá? Tá. A política ela não é de que forma fazer, mas é o que pode e o que não pode ser feito. Então, cabe a nós, e há várias áreas envolvidas também, porque a política de viagem a gente não escreve sozinho, né? Mas estabelecer quais são esses parâmetros, quais são essas diretrizes, para que as pessoas elas saibam quando em viagens corporativas o que pode e o que não pode. Tá? Então na política você tem o que pode e o que não pode. É único e exclusivamente para isso. O como, onde você encontra o como? Então, o procedimento, como fazer, que ferramentas usar, algumas coisas você pode até colocar como anexos da própria política, tá? Ou você pode ter em algum outro documento da tua empresa, numa intranet, uma parte que aborde procedimentos. Tá? E por que você entende que tem que ter essa separação, Deia? O como do que pode e o que não pode, o procedimento do que pode e o que não pode. Porque normalmente, Gi, a política de viagens, ela é um documento formal da empresa. E ele é um documento que, além dele ser construído em várias mãos, ele também é aprovado por várias áreas. Tá. Então, imagina se você coloca, por exemplo, os seus procedimentos dentro da política, tá? E surge uma tecnologia nova ou você resolve mudar algum procedimento, você precisa fazer uma revisão inteira da política. Tá. Se ela está num documento à parte ou se ela está num anexo, por exemplo, você tem mais facilidade, mais agilidade para fazer isso, tá? Então, vou dar um exemplo. Contatos, tá? Quais são os contatos? Tanto o nome da tua agência de viagens, os contatos da agência, essa parte de procedimentos, de como utilizar as ferramentas. Se você coloca no corpo da política e muda um telefone, ou você quer agregar um telefone, sai uma pessoa, você burocratiza muito isso. E estando à parte, você tem mais agilidade, mais facilidade para mudar. Tá bom. A gente teve aqui uma pergunta, só vou falar, a Má Meira,
A Má está perguntando sobre os comportamentos pós-Covid e o reflexo nisso nas políticas de viagem, nas escolhas de fornecedoras. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse tema e agora a gente vai olhar bastante esse detalhe dessa construção da política, o que não pode faltar, como construir essa política, né? Então, entendendo que o corpo da política, ele é um corpo de o que deve e o que não deve ser feito, eu quero entender com você, como que você constrói o que deve e o que não deve ser feito? Você senta lá na tua sala sozinho e você fala, deixa eu pensar aqui o que eu preciso colocar nessa política, ou você conversa com alguém, ou você sabe quem é a empresa que você está trabalhando para você fazer isso. Me conta como que você constrói o que se pode e o que não pode fazer. Então, fazer sozinho jamais, né? Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, ou quem já passou pelos nossos cursos, né? Sempre sabe que eu falo uma frase que fazer junto é melhor do que fazer sozinho, né? Tudo na vida. Então, a gente construir junto é muito só o nosso ponto de vista. E muitas coisas é muito do que a gente acha, né? Então, tem alguns pontos da política, de que, assim, o primeiro que eu queria também deixar bastante claro é que uma política, ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva e ela precisa ser completa. Então, esses 3 pontos, acho que todo mundo tem que ter em mente na hora de escrever, independente do que vai ser escrito, tá? Lembrar que ela é um conjunto de diretrizes, um conjunto de parâmetros, e que ela tem que ser clara, completa, ela não pode dar margem para dupla interpretação. Tá. Então, tudo que a gente for escrever na política, a gente tem que tomar muito cuidado de que a gente está escrevendo da maneira mais clara possível, tá? Quando eu falo tudo isso, eu não estou falando que não estou falando que é um manual de procedimentos, eu não estou falando que a gente vai reduzir uma política a 2 páginas. Tá. Não é a quantidade de páginas, tá? Mas é o objetivo que o documento se propõe. Então, por exemplo, eu posso dar exemplos. Eu posso, por exemplo, se eu estou escrevendo ali dentro da política, já vou falar um pouquinho mais dos tópicos, né? Tá. Mas se eu estou dentro da política escrevendo, por exemplo, que o viajante deve escolher na parte do aéreo a menor tarifa lógica disponível. Tá. Tem que dizer o que é tarifa lógica, né? O que é a menor tarifa lógica disponível. E aí eu vou dizer que a tarifa compreendida numa janela de X horas, ou do voo mais direto possível, ou se for um voo com conexão, que ele não ultrapasse X horas no tempo de solo, do tempo total de voo, etc. Isso pode ficar da margem à interpretação. Então, eu posso pôr um exemplo. Né? Posso pôr um exemplo, voos domésticos, quando você faz a busca na ferramenta, cálculo de tempo de voo de conexão. Então, eu dou exemplos para deixar a política clara. Tá bom. A gente fala muito que a gente tem 35 itens que não podem faltar numa política. Uau! Quanta coisa! Não vou passar por todos os 35 itens aqui, né? Mas senão a gente precisaria ter uma talvez mais horas sobre isso. Só sobre isso. Mas ele vai desde, por exemplo, qual é o objetivo dessa política? Qual é o escopo dessa política, né? Então, em empresas globais, essa política ela é global, ela é regional, ela é local. Quem faz a governança dessa política? Então, qual área é responsável pela governança? Responsabilidade, papéis e responsabilidades. Então, a gente, inclusive, no nosso curso, a gente traz uma proposta para olhar essa parte de papéis e responsabilidades numa matriz RACE. Então, você pega lá um item, por exemplo, solicitação da viagem. Quem é o responsável, quem deve ser consultado, quem deve ser informado sobre este item específico. Então, você coloca os tópicos de responsabilidade dentro de uma matriz RACE. A matriz RACE, ela ajuda muito. O que é uma matriz RACE, ideia? Uma matriz RACE é uma matriz onde você põe responsibility, accountability, consulted e informed. Então, por exemplo, vamos supor, eu ponho aqui na linha solicitação da viagem no sistema. De quem é a responsabilidade? O R. Então, você vai colocar lá viajante. De quem é o accountability? Me fugiu a palavra em português. Aí você vai colocar lá tem alguém. Quem tem que ser consultado? Para essa atividade, por exemplo, de solicitar a passagem, alguém precisa ser consultado? O responsável, não, então, né? Não foi ninguém.
Quem precisa ser informado? Ah, o meu Tá, chefe precisa ser informado. Então, tá, você coloca, porque ele fica muito claro quem faz o quê em cada parte do processo, tá. tá? E Quem dá você a faz isso aprovação. para cada item, Deia? Você aplica essa matriz para cada item, para a construção de cada item ou Não, não? não, só nos principais, tá, Tá. Gi? Eu, inclusive, tenho, eu tô tentando clarear um pouquinho aqui, que eu vi que eu fiquei meio escurinha, né? Não, tá bom, não dá É, problema. eu tenho um item da política que é só uma matriz de responsabilidades. E aí Tá, eu tenho ali, por exemplo, responsável pela solicitação, responsável pela aprovação, solicitação de adiantamento, tá, a confirmação das reservas. E tem uma tá, parte que também entra, por exemplo, qual é a responsabilidade da agência, e aí isso é compartilhado com a agência também, tá bom, tá, tá? tá, Então, eu tenho na política essa parte de papéis e responsabilidades, eu tenho política também, depois todas as diretrizes de todos os outros componentes de uma viagem, né? Então, o deslocamento, toda a parte de tá. mobilidade, pode o que não pode, quando usar. Você categoriza por componente, aéreo, hotelaria, mobilidade. Você faz esse tipo de Isso, divisão. exatamente. Porque Tá, aí eu acho que fica mais claro, Gi, até para o próprio viajante. Tá? tá, Porque, por tá, exemplo, se ele vai fazer uma viagem que ele só tem o aéreo, ele pode ir direto nesse tópico da política que ele vai ver sobre o aéreo. tá, Se ele só vai fazer uma hospedagem, ele pode consultar só sobre a hospedagem, tá, tá? tá, tá, Então ele também fica mais claro tá, para o entendimento e para consulta, tá. E tá? Porque, agora, pode falar, Dani. não, pode falar, Gi. Não, eu entendi a construção dela, mas eu queria dar um passo antes. Como que você chega na construção da política? Porque quando você fala dos itens, você está falando de pontos que você levantou que são importantes àqueles viajantes da empresa, dentro do perfil da empresa de viagem, se tem mais aéreos, tem mais carro, enfim, você constrói esses 35 itens de acordo com o perfil de viagens da empresa. Mas como que você recheia esses itens? Como que você chega no seu viajante? Eu sei que você é fã do cafezinho, então eu sei que ali também é um local que você descobre bastante coisa, mas como você chega no recheio desses 35 itens? Tanto falando do CNPJ, que você está construindo a política, e falando dos CPFs que fazem parte do CNPJ e vão ser impactados por essa política. Aí eu vou puxar um tópico, Gi, que quem está acompanhando a gente desde a primeira, ou quem assistiu uma das três anteriores, já me ouviu falar, tá? Tudo começa pelo objetivo. Então, Uhum, qual é o objetivo do programa de viagens da empresa? A partir do momento que você tem o objetivo, eu acho que foi na semana passada até que a gente estava falando um pouquinho sobre a analogia, né, do objetivo sendo a casa que você quer construir, e os pilares sendo o tamanho uhum, dessa casa, você vai estruturar os pilares. A política de viagens, ela é o documento que fecha e amarra tudo isso. Então, uhum, quando você não começa uma política de viagens sem saber onde você quer chegar. Você não tem como dar diretrizes para um viajante do que ele pode, do que ele não pode fazer, por exemplo, se você não sabe onde você vai caminhar com viagens, né? uhum, Então, porque é muito diferente, por exemplo, quando você fala que parte do seu objetivo é reduzir custo, tá? Você vai ter que dar uma diretriz para o aéreo que ela está atrelada à redução de custo. tá, Então, se, por exemplo, você entendeu, você fez uma análise, tá? Você está olhando lá todos os pilares do teu programa de viagens. Dentro de todos os pilares, você entendeu que se você, por exemplo, mexer na tua janela de horas, você vai conseguir reduzir em X% o custo com a passagem. Normalmente, se uhum, você aumentar, porque você aumenta, você vai dar mais opções, você uhum, acaba fugindo dos horários de pico. Então, ok, eu tenho isso claro na minha política, que eu tenho o objetivo de reduzir custo, no meu programa, é reduzir custo. Eu olhei que um dos pilares que vai me trazer redução de custo é o aéreo, então eu vou lá mudar o meu conceito de tarifa aérea lógica disponível, menor tarifa
lógica disponível. Tá. Ao invés da minha janela ser 2, agora ela vai ser 3, ela vai ser 4. Tudo vai depender da análise que eu fizer, pautada nos números, né? É uma Tá. análise, porque a gente tem que estar muito seguro e a gente tem que apresentar os números para falar do retorno, de quanto a gente pretende trazer de retorno com essa alteração. Tá. Se a minha política, por exemplo, ela fala sobre engajamento, ela fala sobre melhorar a experiência do viajante, eu vou ter que olhar para os meus pilares, de repente, na hotelaria. Uhum. De repente, é onde eu vou trabalhar melhor a experiência do viajante, aumentando a categoria do hotel, ou permitindo o reembolso de itens adicionais. E aí eu vou ter que trazer isso para dentro da política. Tá, tá. Fica claro, Gi? Não, fica super claro. Agora, como que você descobre os grupos de viajantes da sua empresa? O que funciona para cada grupo de viajante? Os clusters que a gente fala. Como você traz para perto a informação para você colocar isso no papel? Ele vem muito do desenvolvimento do pilar de viajantes e stakeholders que a gente abordou semana passada, tá? Então, eu preciso saber quem são as pessoas. Uhum. Eu vou conseguir, com uma única política, atender 100%, atender o todo? Não, tá? Eu não vou conseguir porque a gente está falando... Primeiro que a gente está falando de pessoas, né, Gi? E por mais que você tente ficar mais próximo da necessidade das pessoas, tem uma linha bem tênue aí de subjetividade, inclusive, né? Então, eu tenho que pensar como é que eu atendo o máximo. Então, eu tenho um objetivo. E o meu objetivo, ele pode estar alinhado, tá? De redução de custo e melhorar a experiência de viagem. Não são duas coisas opostas, elas podem caminhar juntas, tá? E aí, uma vez que eu tenho esse objetivo, eu preciso conhecer as áreas, eu preciso conhecer as pessoas. Então, eu preciso, por exemplo, conhecer quais são as áreas que mais viajam dentro da minha empresa. Mas não é só saber qual é a área. Eu vou saber que é a área A, a área B e a área C. Eu preciso saber por que essas áreas viajam. Qual é a criticidade de viagens para cada uma dessas áreas? Então, a área A, que é a área que mais viaja, mas, de repente, não é a área mais crítica. Pode ser que a área mais crítica é a quarta área que viaja. Porque todas as viagens, 100% das viagens daquela quarta área, elas são críticas. Ao passo que, de repente, 60% da área que mais viaja tem viagens críticas e tem ali um outro percentual de viagens que são viagens importantes, são relevantes para o negócio, mas não são críticas. Então, a gente precisa começar a olhar para todas as áreas, tá? Entender quais são as áreas, por que elas viajam e qual a criticidade de viagens para essas áreas. Além disso, a gente tem que entender o que é importante nas viagens corporativas dessas áreas. De repente, a gente está falando de uma empresa que tenha uma necessidade de viagens corporativas, por exemplo, para levar equipamentos ou levar amostras de produtos. Então, é crítico para essa área especificamente a questão da bagagem. Né? E aí, então, eu vou colocar na minha política para absolutamente todo mundo que todo mundo pode comprar bagagem? Não, deixa eu entender. Qual é o percentual que isso reflete? Então, 10% das viagens tem essa demanda. Então, na minha política, eu vou dizer que, por exemplo, a compra de bagagens, ela não é permitida. E essa área, ela tem 10% das viagens. Então, ela vai estar dentro de um 10 a 20%, que é o cálculo de, entre aspas, desvio de política. Você não coloca a exceção dentro da política, então? Não. Porque a exceção vai virar regra. Porque a exceção vira regra, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o famoso, se fulano pode, por que eu não posso? Comparação. Então, a gente tem que entender, eu cheguei à conclusão de que bagagem é essencial para 60% ou 70% das viagens da companhia. Então, eu vou colocar que a compra de bagagem é permitida e vou dizer, vou ter um parágrafo que eu vou dizer para avaliar a real necessidade. E aí eu posso começar a ter um cálculo, a ter um olhar para em quantos % das viagens eu não comprei a bagagem. Porque eu disse que a minha política pode.
né? Uhum. Nesse caso inverso. Tá, Mas aí eu começo a ter um indicador que eu olho, tá, em quantos por cento eu não comprei? Porque em tá, algum momento isso também pode mudar, Gi. Por tá. isso que a gente fala muito sobre a realidade, o momento atual, e a gente senta com as áreas e entende com as áreas, mas daqui a pouco a necessidade daquela área também mudou, Uhum. né? Não, e sem dúvida, eu tô vendo, a gente tem bastante pergunta aqui, observação, tem vários pontos da Bianca, e um deles é se a política depende da empresa ou existe alguma orientação. Cada empresa, que é o que eu ia te perguntar, não tem Ctrl+C, Ctrl+V, né? Deia, você pega o Não. modelo de política e Deixa eu só joga dentro pegar. da tua empresa. Só vou pegar meu fone que ficou muito baixinho para mim, tá? Só um Tá pouquinho. bom, tá. Então, aqui eu vou até, Bianca, adiantar um pouquinho o que eu acho que a Déia vai te responder, é que não tem Ctrl+C, Ctrl+V de política. Cada empresa, né, Déia, é uma empresa e você vai ter que olhar o perfil de viagem daquela empresa para poder construir a política, certo? Exatamente. Tá. Eu vejo assim, Gi, a gente vê muito, e até nos próprios grupos de gestão de viagens, com as pessoas que a gente conversa, benchmarking de política de Uhum, viagens. uhum, Eu acho que ele é válido no sentido de você conhecer o que outras empresas estão fazendo, né? Entender quais são as diretrizes que outras empresas estão adotando, mas para mim ela não funciona como se 80% das empresas trabalha com 14 dias de antecedência para viagens nacionais, eu vou trabalhar também. Eu uhum, posso estar fadada ao fracasso, porque a realidade do negócio da minha empresa pode ser muito diferente. uhum. E aí a gente passa a ter um problema, Gi, que a gente vê muito os gestores muito preocupados com dicas e recomendações de como melhorar a adesão da política de viagens, Uhum, uhum. né? Então, e aí eu tenho sempre aquele questionamento, né? De repente, se você tem uma baixa adesão à política, talvez a sua política ela não é aderente ao seu negócio. Uhum, uhum, Então, a gente precisa entender isso, por exemplo, de você conhecer as áreas, por que que as áreas viajam, qual é o percentual, falando de antecedência especificamente, tá. tá? Então, qual é o percentual de viagens daquela área especificamente que está em menor que 7 dias? E tem algum percentual acima de 7? Tem algum percentual acima de 10? Tá. E aí você conversar com a área, e, por exemplo, aí você começa a ter a necessidade de outros mapeamentos para ir também ir te ajudando, tá? Uhum, Então, uhum. por exemplo, motivos de viagem. Se você tem motivos de viagens bem definidos, que a gente falou lá no No pilar de começo. processos, né? Uhum, Você tem os motivos de viagem bastante definidos, eles estão setados ali na ferramenta. E você consegue fazer um paralelo, então eu consigo olhar a área B viaja 50% para este motivo de viagem específico, com uma antecedência média de 5 dias. Mas para um outro motivo, ela tem uma antecedência maior, e assim você vai analisando, vai cruzando tá, as informações. tá. De repente, você vai olhar uma outra área, a área B, que para o mesmo motivo de viagem, que a área A faz com menos de 5, a área B usa aquele motivo de viagem e faz com mais de 10. Opa! Se uma Tá, área consegue, será que a outra também consegue? E tá, aí você chama a área para conversar. Vamos tá, conversar com o responsável. A tá, gente vai entender, tá. né? E tudo isso, ele vai te ajudando a conhecer a realidade do seu negócio. Tem uma parte cultural também, Uhum, tá, Gi, que uhum. a gente precisa muito levar em consideração, mas não é uma questão assim, é a realidade do negócio, é cultural, então eu não posso mudar nada. É Uhum. tudo uma questão de você analisar o que, de repente, você propor uma mudança, que as pessoas vai ter que mudar o comportamento do viajante, né? Tá, O que isso vai trazer para a empresa. tá, tá. Se isso for relevante, vale a pena propor. Se não, não. Então, não é porque todo mundo tem acima de 10 dias ou acima de 7 dias que eu tenho que ter também. Tá. Acho que a grande mensagem é essa. Eu acho que faz sentido a gente entender, a gente conhecer através do benchmarking o que outras empresas, né, empresas do mesmo segmento,
ou com volume similar, ou com as mesmas Aham, necessidades, tá. o que que elas estão fazendo para eu ter como um parâmetro ali, não, de efeito comparativo, digamos assim, tá? Agora, Mas a definição é minha. agora uma dúvida, Déia. Você falou nas exceções que você não deixa essas exceções estarem na política para efeito de comparação e para efeito de se tornar regra. É, essa exceção você já calcula que ela vai ser um desvio? Ela é um desvio calculado da tua política? Ou você passa por Sim. algum sistema de aprovação quando o viajante está fazendo a reserva? A aprovação, quanto menos, melhor, tá? Tá. Porque, principalmente com a questão que a gente tem do dinamismo das tarifas, então, quanto mais níveis de aprovação você colocar no processo, você pode, no final das contas, estar pagando mais caro, sem estar enxergando Aham, isso necessariamente, aham, né? aham. Então, por exemplo, eu vou calcular como desvio, mas se eu digo na minha política que bagagens não são permitidas, mas eu vou permitir a compra, Tá. só que eu vou pedir uma justificativa. Aham, Eu não aham. vou colocar um item adicional de aprovação, Para barrar tá? aquilo ou para o gestor analisar. Isso. Agora, há casos e casos, tá? Por exemplo, eu quero mudar o comportamento de reemissão, Uhum, tá? tá. Porque reemissão a gente sabe, né? Existem áreas, por exemplo, o jurídico. Normalmente, o jurídico de uma empresa, as viagens são na última hora, porque depende daquela audiência, às vezes ela é marcada realmente com pouca antecedência, Uhum, e normalmente a viagem de retorno ela tem alteração. uhum. Isso assim é quase que Default para o comum em jurídico. todas as empresas. Tá. É quase que default. Beleza. Então eu já sei que eu tenho essa realidade, Uhum, tá? Mas eu tenho outras áreas que pegam carona nisso e tem aquele viajante que, eu cheguei lá no aeroporto, quero mudar meu voo, 30 minutos de diferença, eu quero mudar e tem multa para fazer essa alteração. tá. E aí ele entra lá na ferramenta, vai seguir um fluxo de aprovação que está lá cadastrado, o chefe dele vai aprovar e tá tudo certo. E a gente sabe que isso vai acontecer. Então, nesse caso especificamente da reemissão, eu sou a favor de ter um nível adicional de aprovação. Sempre que for reemissão, tem que ter, por exemplo, a aprovação do CFO. Tá. Porque ele vai funcionar muito mais como um inibidor, assim. Como, eu não vou alterar meu voo de 30 minutos, pagar R$ 200, porque o meu CFO vai ter que aprovar, deixa. Eu Tá. espero 30 minutos no aeroporto, sabe? Tá. 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 Então, tem alguns casos que eu olho para ele e falo, cara, esse aqui vale a pena. E eu já vi resultado, tá, Gi? Tá. Já vi resultado de uma empresa que eu atendia que ela tinha 12% de reemissão, era muito alto. E Tá. aí a gente colocou na ferramenta que reemissão de passagem tinha que ter aprovação do CFO, e ele caiu de um mês para outro. Ele caiu de 12 para 7, Ah, e no segundo mês ele caiu para 2, e durante ó. 6 meses ele ficou ali, entre 1, 2, porque sempre vai ter uma área que Aham, aham. precisa, alguém que efetivamente. Mas vamos tratar, então, isso como a necessidade, né? Tá. Tá. Então, aí, nesse caso, por exemplo, eu concordo, Tá, tá? tá. E uma dúvida, Déia, quando você constrói a política, você é generalista ou você segmenta por cluster de viajante? Qual é a sua ideia disso? Porque a generalista, eu penso que você não vai vislumbrar ali as exceções, ainda que você tenha, você saiba quais são as exceções, quais são os grupos que vão precisar das exceções, mas você não coloca na política, então ele é controlado, você tem a informação, mas você não coloca isso no papel. Ou você divide, essa área técnica, essa área jurídica, essa área se level, você faz algum tipo de divisão ou não? Só se tiver algo que é muito, que é crucial para uma área especificamente, Tá. tá? Porque se for algo que ele possa dar uma interpretação como é que eu vou te explicar? Não é nenhuma questão de interpretação, mas se ele for algo, por exemplo, algum ponto da política, tá? Que é um ponto crítico. Por exemplo, classe executiva, Tá. compra de assento conforto.
tá? Uhum. São coisas que todo mundo quer. É nisso que nesse ponto que eu queria dizer. Se é um item que todo viajante quer ter e você diz, olha, você não pode, mas fulano pode por conta de tal razão. A Uhum. razão, ela pode ser super justificável, Gi. Ela Tá, pode fazer super sentido. Mas para quem está sendo privado do que ele entende como um benefício, é tá, muito mal interpretado, tá, tá, tá? tá, Então, por isso que eu sempre parto do princípio de que eu prefiro ter ou a maior parte como a regra para todos e tá. controlar as exceções. Eu acho que elas são mais fáceis de controlar e você acaba tendo maior engajamento dos próprios viajantes do que o inverso, Tá. tá? Eu E, acho que desculpa, só para complementar esse tópico, o único ponto que ainda é uma prática, embora eu tenda a discordar, tá? Mas ainda é uma prática, é a questão do tempo de voo por nível hierárquico, de classe de voo por nível verá, hierárquico. tá. Isso ainda é uma prática, a gente ainda vê nas políticas. De alguma forma, as pessoas falam, tudo bem, ele pode porque ele é o diretor, ele pode porque ele é um C-level, e tá, beleza, eu sou um Hellis mortal, né? Tá. Então as pessoas entendem, elas tendem a entender que este ponto é diferente por essa razão. Não significa que elas acham legal, Uhum, né? uhum, uhum. Que ele controla, que a gente, de repente, sei lá, tá no momento de controlar custo, mas ele pode. Pô, às vezes você tem um viajante frequente, que é um gerente, que o cara tá toda semana viajando, e às vezes fazendo voos internacionais, fazendo voos longos, e esse cara tá se quebrando ali numa classe econômica, É, né? é. Então, acho que a gente tem que olhar esses pontos. Só que eu também não posso dizer se você é um viajante frequente, você vai ter X e Y privilégios. Tipo como um programa de fidelidade, entendeu? Se você está numa Aham, categoria diamante, você tem. Isso tem que ser muito bem pensado. Você tem que entender muito bem o tá. teu público viajante mesmo, para entender se às vezes você querendo implementar algo que você possa estar querendo trazer um resultado positivo, uma visão, uma imagem bacana, você não pode estar fazendo o inverso disso, né? É por isso que em outras conversas que nós tivemos, a gente falou em envolver os stakeholders, a gente repetiu isso aqui nesse momento Uhum. também, porque essas exceções, elas são construídas, elas são sabidas com cada área de viagens, não é você que definiu sozinha a existência dessa exceção, essa existência de não adesão, não engajamento ao desvio da política. Isso foi construído justamente com as áreas que viajam e são informações sabidas, certo? Exatamente. E outras, de quando você leva para, por exemplo, quando você traz a área, você traz o viajante para construir isso com você, você começa a trabalhar melhor o engajamento, porque ele faz Uhum. parte daquilo. É Aham. diferente de, por exemplo, você dizer assim, olha, você tem que comprar com 10 dias de antecedência. E aí, que é o que é normalmente a mensagem que a gente acaba passando, né? A política diz 10 dias, está abaixo de 10 dias está de aprovação do fulano, ciclano, beltrano. Depois ele tem um relatório que vai lá e o chefe vai, por que você comprou abaixo de 10 dias? Então, a mensagem que a gente acaba passando, ela é uma Uhum. mensagem muito negativa. Tá. Quando você está ali com a área e você está mostrando para a área, olha, você está comprando numa média de 6, 7. Se você comprar com 10, você traz X% de economia. Só a tua área traz X% de economia para a empresa. E aí, Uhum. como é que a gente consegue fazer? Aí o cara vai falar para você, olha, eu não consigo fazer para todas as viagens, mas para uma parte, um X% delas, eu acho que dá, vou conversar com o meu time. Leva essa Tá. mensagem também para o time, traz o time para dentro disso, Tá. né? Tá. Isso eu estou falando um pouco sobre a gente ir para essa questão do engajamento. E aí entram, por exemplo, você pode pensar em colocar um gamification, É você isso que eu ia pode te trazer perguntar, outros. dessas ações que você entende que são legais para engajar a política, porque a gente estava falando de talvez a gente não tenha que falar de só adesão, né, Déia? A gente tem que falar de engajamento, que é É, o viajante compra estar do teu lado para aquilo e trazer retorno para a empresa, e ele sabe que ele também está sendo bem cuidado. Você imagina que essas ações de engajamento são o quê?
Que podem ser Então, já quais? até é um ponto até do que a gente falou, né, como um dos nossos tópicos de hoje, que é o Loyalty of Care, né? Aham, Então, é você mudar um pouco também essa comunicação de eu deixo de medir a adesão à política e passo a medir o engajamento à política. Quando eu mudo, simplesmente o fato de mudar, que eu não estou mais falando de adesão, estou falando de engajamento, eu automaticamente mudo de quais são as ações. Porque, por exemplo, quando eu falo lá que eu preciso melhorar a adesão da antecedência, melhorar a adesão da aceitação da menor tarifa, eu estou falando que, de repente, eu vou fazer comunicados top-down, eu estou falando que, de repente, eu vou fazer apresentação de reportes com sensibilização de saving. Eu estou falando de ações que tá. estão muito voltadas a puxar uma adesão. Quando eu falo que eu não vou mais medir adesão, eu vou medir engajamento, eu estou falando no quê? Eu estou falando nas conversas, eu estou falando em entender o outro, eu estou falando em trazer o outro para construir junto comigo, eu estou Tá. falando numa comunicação que pode fazer até um ranking de uma forma do próprio Loyalty of Care, né? Quantos por cento você está dentro dessa reguinha? Quantos por cento você eu não queria usar a palavra fiel, porque não é a palavra fiel, mas o quantos por cento você é engajado com as diretrizes da sua empresa, Tá. né? E se ele compra que as diretrizes da empresa elas são coerentes, porque elas traduzem a realidade da empresa, você começa, não vou dizer, é mais fácil, nossa, você muda de 30% para 80% do dia para a noite. Não, Não. não é isso. Aham. Mas você começa a mudar um pouco a cultura e a maneira como os viajantes enxergam algo que antes eles enxergavam como imposição, É isso que eu ia te né? falar, porque você pode ter um olhar, a hora que quando você constrói sua política, que é um livrinho de regras, né? Que está tolhendo a tua Uhum. vida, que está fazendo, tirando você de casa, fazendo você ficar longe da família, fazendo você viajar em condições X, Y, Z. Isso é um olhar. E aí é um olhar que talvez nasça da falta da contribuição, da falta do seu conhecimento sobre a sua empresa, sobre as áreas que viajam, sobre comunicação. Quando você fala em engajamento, a palavra por si só, ela não significa simplesmente vou cumprir as regras existentes. Você traz a outra Eu pessoa vou para o teu fazer lado. isso, eu vou fazer isso porque eu acredito nisso, Exato. né? Porque eu entendo que é assim que funciona, eu concordo com isso e por isso eu faço. Então você começa a mudar a tua maneira de trabalhar e você começa a ver a mudança no outro. Porque ele começa a te enxergar também de uma outra forma. Ele começa a enxergar viagens de uma forma completamente diferente. E aí ele é menos resistente. Porque a gente Uhum. sabe, quando você olha processos que são muito top-downs, muito mandatórios, você tem uma resistência, é do ser humano, É. né? É, empresas que, por exemplo, elas têm um driver mais forte, né? É uma empresa que ela tem uma cultura mais forte para toda essa questão de controle de custo, e tem ali o orçamento, e aí o funcionário ele recebe um bônus se ele consegue reduzir tantos por cento do orçamento. Essas são mais fáceis de, É. né? É. Porque já é a cultura da empresa. Então, imagina que eu estou numa empresa e a cultura da minha empresa é uma cultura de redução de custo. Uhum. E aí eu tenho lá, o budget da minha área tem um custo de X. E se a minha área fechar o ano com X menos tanto, eu tenho uma remuneração. Uhum. Você acha que quando falar em viagem, o cara não vai ficar lá garimpando? Vai, Exato, com né? certeza. Aí, claro, daí nesse perfil você começa a ter um outro problema, que é a questão dos comparativos das tarifas na web. O cara vir falar assim, ah, não, eu quero comprar direto, Aham. né? Já E aí você que, né? começa a ter que Já que eu posso trabalhar, economizar. já que, né? E aí você começa a ter que trabalhar em outras coisas. Aham. Mas eu acho que você tem que entender muito qual é o perfil, né? Tá. Eu, por exemplo, alguns exemplos dessa ferramenta super poderosa que é falar com as pessoas, né? Entender e conhecer as pessoas. Eu estava escrevendo, desenhando um dos pilares, que isso já ia ser refletido para a política, e a gente estava indo por um caminho X, quando, acho que até falei isso numa outra live.
no que diz respeito à hotelaria. A Uhum. gente estava definindo quais seriam os hotéis, a gente estava olhando para distância, para acomodação, para itens adicionais, segurança, a gente está falando uma série de coisas. Quando de repente vem numa pesquisa que eu faço com 50% dos meus viajantes, em que o mais importante para eles é eles poderem escolher onde eles querem ficar. Tá. E daí eu vou pôr um diretório de hotéis e eu vou dizer, você tem que ficar no A ou no B. Você fez um city Ah, cap. eu não vou ter. Eu não tenho engajamento. Uhum. Então, o que que eu faço? Eu faço um city cap e eu digo para ele assim, olha, as premissas da nossa empresa na escolha de uma hospedagem são segurança. Então, você pode escolher neste teto, onde você quiser ficar hospedado, desde que você tenha este nível de segurança, que você tenha esses itens de higiene, que Uhum. você tenha um custo de deslocamento que não exceda X% do valor da diária, enfim. E aí você começa a dizer quais são as premissas, e aí até que o cara olha e fala, tá. E eu recomendo para ele, tá? Ó, Uhum. eu te Uhum. recomendo esse hotel aqui. Mas se você Tá. não quiser ficar nele, você pode escolher qualquer outro dentro dessas premissas. E aí até que o cara fala, até que esse hotel não é tão mal assim. Tá. E ele começa a ficar ali. Mas não porque isso é imposto para ele. Mas aí, Gi, vem uma questão da cultura da empresa, tá? Tá. Tem empresas, inclusive várias empresas multinacionais que eu já atendi, com uma cultura muito relacionada a custo. E na cidade de Curitiba, por exemplo, tinha um hotel, não tem escolha. É aquele hotel. Uhum. Você vai viajar, você está vindo para Curitiba, você vai ficar naquele hotel específico. Goste Tá. você ou não goste você, Tá. tá? Então E depende muito. E, por exemplo, um dos outros pontos falando, quando eu falo, né, tem que olhar a cultura, tem que olhar a realidade do negócio, por que que a minha política permitiu seguir esta linha e adotar isso? Porque as nossas viagens, elas não são para escritórios da empresa, não são para centros de distribuição, não são para locais específicos. ah, As nossas viagens acontecem para visitas a cliente, de um modo tá. geral, né? Clientes, fornecedores, enfim. Então, eles estão espalhados nas cidades. Eu não consigo dizer assim, você vai ter que ficar Você no vai, bairro vai X para a naquela sede da cidade. empresa ou vai para uma afiliada ou, como você falou, um lugar fixo. Ele é espalhado pela cidade. E se você for fazer um diretório espalhado pela cidade, e muda, né, ideia o tempo inteiro. Sim, e muda o tempo inteiro. Pode ter, claro, né, os mais recorrentes, né, clientes fixos, fornecedores fixos, tal, você acaba tendo alguns recorrentes, mas não é fixo. Então, Uhum. não faz sentido eu ter esse trabalho também, sabe, Gi? Não faz Aham. sentido. E aí, isso só me. Ah, mas olha, eu fiz um benchmark e 90% das empresas têm um diretório e até X Room Nights tem um hotel por cidade. Ah, então eu vou ter que fazer assim. Entendeu? Quando fazer o benchmark é legal para a gente Uhum. entender o que os nossos, né, as empresas estão fazendo, mas não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Se eu fizesse isso, eu ia estar fadada ao fracasso. Eu não ia ter adesão, eu ia começar a pensar, ai meu Deus, como é que eu melhoro isso? Como é que eu aumento a minha adesão de 20% para 70%, Uhum. sabe? Eu ia Uhum. começar, e eu perco o foco. Quando eu começo a ter que trabalhar muito em ações para aumentar a adesão, eu estou perdendo o foco de outras coisas que eu poderia estar fazendo. E você sabe o que eu acho interessante no nosso bate-papo, Déia? Porque você está em contato com diversos gestores. A gente na Lagev também vê gestores bastante, conversa bastante, compartilha muito dessas dores. E eu acho interessante o teu olhar e o quanto você quer trazer para todo o nosso mercado o olhar de quem é o seu viajante. Porque fazer regra, Uhum. daí é fácil fazer regra, né? A gente dá um Google É. agora e procura melhores práticas em políticas de viagem, antecedência de 14, enfim, a gente vai achar lá uma meia dúzia de regrinhas. Construímos, jogamos ali dentro da nossa empresa. Você provavelmente vai querer ser a pessoa primeira a ser assassinada da empresa. Deve ser você, né? A pessoa não Uhum. grata da empresa deve ser você. Então, esse olhar que você tem de que o viajante ele é peça essencial para a empresa realizar o negócio dele, para realizar o seu negócio, e para que ele possa estar bem, para realizar o negócio da empresa e trazer retorno financeiro para a empresa, ele tem que se deslocar. Já que ele tem que se deslocar, como a gente faz isso da melhor forma? É óbvio, como você falou, é um equilíbrio
do custo total, dos interesses da empresa, do objetivo da empresa, mas também com a satisfação do viajante. E eu acho que a gente vai entrar nesse assunto agora da política de viagens nessa época de pandemia, e a gente vê já, a gente já conversou com diversos gestores na Lagev que viagens foi deslocado para dentro do RH. Porque agora existe até um senão na política que muitos gestores já comunicaram à Lagev dizendo, se o viajante disser para a gente, eu não vou viajar, não quero viajar por causa do Covid, ele tem direito a não viajar. Então virou uma preocupação, se o viajante antes não era o centro, hoje ele passa a ser o centro até por uma responsabilização, já existia legal antes da empresa, mas agora de saúde, porque pode ser que o viajante more com uma avó em casa, uma senhorinha, um senhorinho, e como faz? Ou com alguém com alguma morbidade que possa ser sensível à Covid. Então, eu queria entrar nessa conversa com você de, sim, olhar o viajante para ele realizar a sua viagem, entregando o melhor de si e trazendo como retorno positivo para a empresa, mas como fica tudo isso agora nessa época que a gente está vivendo, Déia? Agora, Gi, é um momento da gente olhar tudo que a gente tem de diretriz na política e que a gente não se preocupava com os nossos viajantes. E eu vou te dizer por quê. Esse é um dado bastante curioso, tá? Se eu te interromper, só um parênteses, pessoal. Se eu interromper a Déia, como eu fiz agora, é porque o nosso tempo está acabando e a gente sai, mas a gente abre outra e espera vocês entrarem, tá? Daí eu aviso, tá, Déia? Tá bom, beleza. Eu vi que a gente tem 12 minutos aqui. Um pouquinho menos, mas vamos lá. É mesmo que abriu um pouquinho antes, tá certo. Então, é um ponto assim, né, Gi? A gente tem o duty of care, né, o nosso dever de cuidado, como um dos pilares da política do programa de viagem, né? E um dado curioso é que toda vez que a gente vai começar o curso, a gente faz um assessment para entender como está desenvolvido cada um dos pilares dentro do programa. E depois desse assessment, a gente tem uma primeira rodada, que é uma rodada de solução de problemas, em que a gente traz os alunos para votar em quais problemas que eles querem resolver, problemas de quais pilares. E num determinado momento, e durante bastante tempo, o foco da empresa, o foco do gestor, ele ficou em redução de custo. Então, nesse assessment, eu vou te falar, de todos os alunos que já passaram, todos os gestores que já passaram, foram mais de 50, no curso específico de gestão do programa de viagens, todos tinham até, no máximo, 20% desenvolvido do duty of care. No máximo. E em nenhuma aula, a gente nunca teve, por iniciativa do gestor, a necessidade de resolver algum problema de duty of care. Então, isso significa que a gente tinha um olhar voltado e a implementação de procedimentos, ferramentas e a nossa política voltada para a redução de custo. Uhum. Então, o que muda? Agora muda tudo. Porque agora a gente não está falando em redução de custo como driver. Ele vai continuar sendo importante? Ele sempre vai ser, o acompanhamento. Então, ou é redução de custo, ou é ser mais eficiente nos gastos. Uhum. Você tem que olhar para isso, naturalmente. Você não pode falar, a gente gasta quanto a gente quiser e quanto for, não. Né? Uhum. Isso continua sendo um indicador. Mas agora a questão de segurança e saúde, elas vêm muito mais forte. Uhum. Então a gente precisa olhar para a política e a gente precisa entender. A gente já tinha uma abordagem disso na nossa política? O que a gente precisa mudar? Uhum. Não, a gente não tinha, então a gente precisa implementar. Aí, por exemplo, o que muda? Diretrizes. Eu tinha lá que o viajante poderia considerar como menor tarifa aérea lógica disponível um voo com conexão, Uhum. desde que o tempo de conexão não ultrapassasse X horas do tempo do voo direto. Okay. Ou seja, se com tempo de conexão vai dar 3 horas a mais do que seria o voo direto, ele tem que escolher o voo com conexão, porque isso para mim é uma tarifa lógica. Tá? Agora eu tenho que olhar para isso.
Porque eu vou deixar o meu viajante exposto 3 horas dentro de um aeroporto, sair de uma aeronave, entrar em outra aeronave. Dependendo do destino que ele vai fazer, tem que entrar num trenzinho lá do aeroporto, ele vai ter mais um ponto de contato, que pode estar sujeito a contágio. Então, neste momento, eu vou tirar. Qual é a minha menor Entendi. tarifa aérea? Se aquele destino tem um voo direto, a menor tarifa é a do voo direto. Não importa que o voo com conexão está US$ 500 mais barato, sendo bem exagerada, tá? Uhum, Não uhum. importa, porque aquilo não é considerável. Então, eu vou lá e preciso realinhar isso na minha política. Então, entende que nesse momento não é só a gente olhar para o pilar de segurança, para as questões de segurança. Ah, eu vou implementar um tracking de viajantes, eu vou ser mais eficiente. Não, não é só nisso. A gente tem que olhar a nossa política toda. A gente tem que olhar o que a gente fala lá de meio de hospedagem, né? Que tipo de meio de hospedagem eu dizia para o meu viajante que ele podia ficar? E agora, o que, que eu tenho que dizer para ele, se ele precisar fazer uma viagem nesse momento, onde que ele vai ficar hospedado? Muda ou não? Se não mudar, ok. Agora, se mudar, eu tenho que voltar lá na minha política, na minha abinha de hospedagem, eu tenho que mudar isso, Aham. né? E, A mesma questão mobilidade, pode falar, pode falar. né? De repente, eu não tinha na minha política, por exemplo, locação de veículo. Mas a minha área de saúde pode entender que se eu locar um veículo, contratar uma empresa para fazer higienização, eu vou ter o meu funcionário menos exposto do que se eu indicar a utilização de Uber, Uhum. tá? Então, pode ser que essa seja uma decisão, mas entende que não é uma decisão do Travel Manager? Ela é uma decisão coletiva, você tem que Exato. estar com as áreas. Você tem que ter o RH, você tem que ter a área de risco, segurança, área de Ah. saúde, muitas Eu, vezes trazer o jurídico. eu vou fechar essa daqui, ideia, mas Tá. eu vi uma live a semana passada, na verdade era um bate-papo com gestores americanos, e eles disseram que a palavra duty of care eles nem vão mais usar nessa empresa X americana. Eles disseram que eles vão começar a usar a palavra culture of care, porque tem Uhum, que eu vi isso ter também. uma cultura de cuidado com o usuário. O usuário, e aí a gente vai levantar questões quando a gente voltar, é, do RH ou do gestor, a gente pode bater um papo sobre isso, saber de condições de saúde daquele usuário, que normalmente pode ser que ele nem tivesse que divulgar para a empresa. Mas ele vai ter que divulgar no Uhum, momento que ele recusa fazer uma viagem. Então, gente, eu vou derrubar essa live agora, vou sair e imediatamente eu já entro de novo, tá bom? Até já, tá bom. gente. Volta lá. Até já, Deia. Até. Até já.